que todo o meu trabalho hoje como secretário nacional de Segurança Pública é de inserir direitos humanos na vida da segurança pública. Eu tenho esse velho convencimento que os policiais não têm que ser só respeitadores de direitos humanos, que isso é muito pobre para a gente pedir isso à polícia. O policial ele tem que ser promotor de direitos humanos. Ele tem que ser protagonista, ele tem que estar à frente dessa luta, né? Se a gente só pedir para o policial respeitar direitos humanos, a gente está pedindo pouquíssimo para ele. Respeitar direitos humanos é obrigação de todo mundo, inclusive da polícia. A gente tem que pedir para o policial promover direitos humanos. Ele tem uma força e um impacto sobre a sociedade, que se ele usar bem, ele pode transformar a sociedade. Vocês vão dizer, por que isso não aconteceu ainda? Porque isso é muito recente, faz poucos anos que a gente fala nisso. A polícia sempre foi vista como um braço armado do Estado das oligarquias no Brasil. Então, nós agora temos que construir uma nova imagem, uma nova realidade, uma nova missão para a polícia, que é ser um braço do povo, um braço de poder, mas de poder popular, né? E o que acontece? O Estado brasileiro sequestrou as polícias, tanto a militar quanto a civil, principalmente nos 20 anos de ditadura. E de que maneira sequestrou? Sequestrou a polícia militar, que nos meados dos anos 50, né, não perco o vício de professor de história, preciso falar um pouquinho de história. Em meados dos anos 50, quando vinham todas aquelas reformas ali que estavam surgindo, que foram castradas pela ditadura, também se pensava em reformas para as polícias. Foi quando surgiu lá no Rio de Janeiro Cosme Damião, acho que aqui também chamava Cosme Damião, né? Nós, gaúchos, temos mania de dar nome diferente para as coisas, chamávamos de Pedro e Paulo, que hoje não entendi bem por quê. Mas, enfim, que eram aquelas duplas de policiais. Aquilo não era ainda polícia comunitária, mas era um excelente embrião intuitivo de polícia comunitária. Os policiais que caminhavam nas ruas, depois virou castigo, né, Araújo? O cara que era mal visto na polícia mandava ele para a rua, para caminhar no meio do povo. Conviver no meio do povo era castigo, durante muito tempo virou castigo. Então, a pior tarefa que tinha é mandar o cara para a rua, né? Mas isso era a coisa mais nobre que tinha. Em meados de 50, os policiais caminhavam em dupla, conversavam. Eu me lembro lá do meu pai e da minha mãe, a gente morava numa avenida chamada Sertório, em Porto Alegre, na parte de cima de um sobrado. Me lembro ainda do pai e da mãe falando que iam descer. Até contei isso para uma jornalista do jornal O Globo, que entendeu e publicou uma matéria muito legal, chamada Um Policial para Chamar de Seu. Um policial para chamar de seu, né? Porque eu contei para a Vera Araújo, que é a jornalista, eu contei a história de lembrança ainda infantil que eu tenho, poucas coisas ficaram na minha cabeça, do meu pai e da minha mãe falando que iam descer para falar com o nosso policial. Nós vamos descer para falar com o nosso policial. Olha o orgulho que a comunidade tinha do seu policial, ele era nosso, né? Depois a ditadura sequestrou o nosso policial, botou ele numa viatura e ele começou a circular deslocadamente pela cidade. Aí nós perdemos o nosso policial e ganhamos um vulto que passa. Você é um policial de gente, você não é um policial do Estado e muito menos do governo. Você é um policial dessas pessoas que você está servindo na rua. Para você servir essas pessoas, você tem que falar com elas. Você tem que saber quem elas são. Elas têm que te conhecer, você tem que ser uma referência, inclusive moral para elas. E sabe qual é a melhor maneira de evitar a corrupção policial? É fazendo o policial conviver com a população. Porque se ele não for um psicopata, ele vai ter vergonha de se corromper. Ele tem que encontrar a Dona Maria, o seu José, o seu João, e ele tem que prestar contas diariamente. Bom, do mesmo jeito que foi sequestrada a polícia militar, foi sequestrada a polícia civil. De investigadores, os policiais civis foram transformados em burocratas atrás da mesa. O cara que a gente vai lá na delegacia registrar aquele BO, que não serve para nada, diga de passagem, né? A maioria dos BOs não serve para nada. Vou dizer para vocês que, neste país, menos de 30% das ocorrências, de maneira geral, são efetivamente apuradas. E ainda num país que, desgraçadamente, as polícias não têm ciclo completo. Aí vai lá o policial militar. O que nós estamos defendendo, Roberto, a questão do ciclo completo de polícia? Porque é só no Brasil que as polícias são meias polícias, né? Ah, mas o que isso tem que ver com direitos humanos? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver que o policial militar pega um pequeno delinquente, leva lá na delegacia, espera lá 3, 4 horas para ser atendido e não dá em nada. Eu fui esses tempos no estado aí, amazônico, daí fui falar de direitos humanos lá para os policiais militares. Quando eu terminei a minha fala,
um soldado me procurou, um soldado PM me procurou e falou assim: doutor, isso tudo que o senhor disse é muito bom, eu concordo, mas não dá certo. Eu falei: por que não dá certo? Eu falei: contar um exemplo. Eu sou PM num vilarejo ribeirinho, ali trabalhamos só eu e um colega, o outro soldado. Toda a força policial que tem ali somos nós dois. Daí ele falou assim: aí eu pego um pequeno delinquente, eu tenho que botar esse delinquente junto comigo num barco e viajar 2h30 até a delegacia mais próxima. 2h30 de barco. Lá eu sento lá na delegacia, tem um policial civil ali infernizado, que é um burocrata com 1 milhão de burocracias para fazer, e não consegue dar conta. Lá eu tenho que sentar com o pequeno delinquente que eu peguei e esperar de 3 a 4 horas para ser atendido. Quando sou atendido às patadas. Depois, doutor, passo a vergonha de voltar com o pequeno delinquente mais 2h30 de barco. Não dá nada, ele falou. Daí, isso todo de direitos humanos é para mim. Eu concordo muito com isso. Mas sabe que do jeito que a coisa está, a gente dá o corretivo é na hora mesmo. A gente vai lá e dá um pau no cara para não ter que passar por tudo isso. Por isso é que uma questão tão técnica como o ciclo completo de polícia é uma questão de direitos humanos. Porque a falta de um ciclo completo de polícia vai estimular o policial militar, que é o que está mais presente no dia a dia da população, a dar o corretivo na hora. Porque ele sabe que levar o cara para a delegacia não adianta nada. Ele só vai perder tempo e aquilo vai virar mais uma ocorrência que não serve para nada. Obviamente, é um grupo grande de delegados que resistem a essa transformação do ciclo completo. Porque eles dizem que o delegado é a única autoridade policial. Não reconhece no soldado, por exemplo, uma autoridade policial. Não, a autoridade policial sou eu, sou bacharel em Direito. Né? E aí não deixam se fazer mudança, não permitem mudança. Não querem que o policial militar lavre o TCO, o termo circunstanciado. Fala: não, mas a autoridade policial sou eu que sou delegado. Muito bem, parabéns, senhor bacharel. Faça as coisas funcionarem, então. Tome vergonha na cara e faça o sistema andar, porque a população não aguenta mais. Né, o que está acontecendo. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse país. Né? Eu tenho sofrido muito com isso, porque eu tenho proposto uma reforma das polícias e o ciclo completo de polícia, para que o Brasil deixe de ser o único país do planeta que não tem polícias completas. Polícia Civil que cuide dos crimes mais graves, é uma polícia pequena, tem pequeno contingente, trate dos crimes mais graves, passe a ter um cartório do seu próprio tamanho, e não um cartório total que não consegue dar conta, abra mão desses poderes tão disputados, porque serviço público é serviço, não é poder público. Né? Deixe a polícia militar com os crimes do dia a dia, os crimes ordinários, e vamos abrir um espaço para que as guardas municipais melhores e bem normatizadas, bem cuidadas, para não virarem guardas pretorianas de oligarcas, né? Mas vamos abrir um espaço para que as guardas municipais maiores e melhores e mais bem ordenadas pela lei, pela norma, exerçam poder de polícia sobre os pequenos delitos cotidianos da municipalidade. Delitos posturais, por exemplo, contravenções. Se nós fizermos essa reforma, nós vamos ingressar no mundo civilizado da segurança pública, que nós ainda não ingressamos. Mas as corporações resistem. As corporações não querem perder poder. Estou dizendo esse negócio para vocês, para dizer assim, ponham na pauta de vocês, militantes de direitos humanos, a reforma das polícias.